Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 66. Lembrando que nós já encerramos a série de exposições em Atos e nós queremos começar uma nova exposição em tempo oportuno em 1 Coríntios, se o Senhor Deus nos permitir. Mas eu gostaria de, ainda nesses últimos meses do ano, seguir expondo os salmos, tanto pela manhã como à noite. Adiantando aí este livro que é de 150 capítulos. Salmo de número 66. É um salmo que fala sobre a superabundante graça. A superabundante graça. Esse é o título da nossa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Leiamos juntos de novo, verso 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Papais, lembrem-se, se o filhinho se agitar muito, saia para acalmá-lo ou discipliná-lo, para que se mantenha a devida reverência. Meus irmãos, nós sabemos que entre os pilares da reforma protestante está o princípio sola gratia, somente a graça, onde nós temos nessa doutrina o lugar central. Esse princípio proclama que toda obra de salvação procede exclusivamente de Deus e é concedida gratuitamente ao pecador, sem mérito humano, sem cooperação da vontade natural e sem adição de obras. A graça é completa, porque ela não apenas inicia, mas também sustenta e consuma a vida cristã. Essa verdade reformacional nos recorda que Deus é o autor absoluto, soberano da redenção e o doador de todo o bem espiritual, do início ao fim. É somente pela graça que somos regenerados, preservados e conduzidos até agora, até a glória. E é também pela graça que Deus nos prova, que nos redime e que nos acolhe. E, ao contrário do que muitos evangélicos pensam, meus irmãos, a doutrina da maravilhosa graça de Deus não é revelada apenas no Novo Testamento, em livros como Romanos e Gálatas. Ela ecoa, na verdade, por toda a Escritura, desde o Gênesis. Pois, afinal de contas, todos os que foram salvos o foram pela graça, mediante a fé. Hoje pela manhã nós expusemos o Salmo 65, que nos apresenta a graça de Deus em plenitude.
Quem veio pela manhã viu como o salmista louva ao Senhor Deus pela plenitude da sua graça manifestada tanto em bênçãos espirituais como materiais. O salmista, lembre-se, ele começa exaltando o Deus que reconcilia o pecador consigo mesmo. Ele passa então a contemplar o Deus que governa soberanamente sobre o mundo e termina louvando o Deus que enche a terra de fartura e alegria. Dessa forma, nós mostramos no Salmo 65 3 manifestações pelas quais Deus nos revela a sua graça. Nós vimos primeiramente que Ele revela a sua graça como graça espiritual que nos reconcilia consigo. Neste ponto nós vimos que Deus é aquele que ouve a oração, perdoa o pecado e nos reconcilia consigo e nos satisfaz com a abundância da sua presença. Em segundo lugar, nós vimos que o salmista reconhece a graça como graça soberana, que governa sobre tudo. Nesse ponto nós contemplamos o nosso Senhor como Deus da salvação e esperança de todos os povos. Deus poderoso tanto na criação como na história, e Deus que inspira temor e alegria. E por fim, nós vimos que essa graça em plenitude se manifesta, em terceiro lugar, como graça providencial, que enche a terra de fartura, revelando o Deus que visita e prepara, que coroa o ano com bondade e que enche toda a sua criação de júbilo e alegria. Assim nós vimos, meus irmãos, que o louvor que começa em Sião se espalha e vai até os confins da terra, e não apenas os homens redimidos, mas toda a criação se junta ao coro de redenção. Nós vimos isto ao expormos o Salmo 65. E eu estou trazendo essa revisão porque este Salmo, o 66, ele é outra expressão vívida dessa mesma realidade. Ele celebra a superabundante graça divina que se manifesta desde o louvor universal até o testemunho pessoal. Aquele que reina sobre as nações, o Salmo vai nos dizer, é o mesmo que ouve a oração de um só servo. Este Salmo, portanto, ele poderia muito bem ser intitulado Graça em Plenitude, parte 2. Porque aqui, mais uma vez, o salmista nos dá um vislumbre da riqueza da graça de Deus sobre o seu povo. E, curiosamente, ele o faz numa estrutura semelhante à do Salmo 65, manifestando também 3 aspectos da graça divina. Só que agora, nós temos um movimento numa direção contrastante com o Salmo anterior. Ali no Salmo 65, o movimento, lembra, foi do particular para o geral. Deus primeiro ouve a oração, perdoa o pecado do seu povo, o achega a si, depois ele é o Deus ampliando, que governa a história e as nações, e finalmente ele abençoa toda a criação e toda a terra com abundância. Mas aqui, no Salmo 66, nós temos um salmo de ação de graças que persegue ou que percorre um movimento crescente de adoração, porém, enquanto o primeiro vai do particular para o geral, esse vai do geral para o particular. Ele começa no louvor universal e ele termina na experiência pessoal. Derek Kidner observa que o foco do salmo ele vai se estreitando progressivamente. Ele começa, veja os versos 1 a 4, com um convite à terra inteira para aclamar a Deus. Depois ele passa a falar do povo de Israel, que celebra as obras redentoras do Senhor, dos versos 5 a 12. E ele culmina na voz de apenas um adorador, o próprio salmista, individualmente testifica o que Deus fez por sua alma, nos versos 13 a 20. Então, meus irmãos, em sua superabundante graça, Deus prova, Deus redime e Deus acolhe o seu povo. E como no Salmo 65, podemos imaginar aqui também, como contexto provável, uma celebração pública, talvez a Páscoa, ou uma festa após uma grande libertação nacional, a julgar pelo tema, em que o louvor coletivo cede lugar à confissão pessoal diante do altar do Senhor. O salmista, então, aqui, ele representa a comunidade e, ao mesmo tempo, expressa a experiência de todo crente que reconhece a fidelidade de Deus nas provas, a graça que redime e o amor que acolhe sua oração. A palavra selá, que não ocorre na nossa tradução, revista e atualizada, mas ela ocorre na revista e corrigida, ela é repetida em momentos chaves. Logo depois, no verso 4, quando ele diz, canta salmos a ti,
salmodia o teu nome, Selá. No verso 7, ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes, Selá. E no verso 15, de novo, não está na nossa tradução, infelizmente. E essa palavra Selá, há uma discussão sobre o que ela significaria, mas grosso modo significa um intervalo. Que tanto pode significar um intervalo, um interlúdio musical, instrumental, como pode significar um intervalo para meditação. E, na verdade, é possível que sejam as duas coisas. O povo cantava e nessa parte onde estava escrito Selá, ele parava, via um instrumento e ele meditava naquilo que ele estava cantando. Então, essa palavra que não ocorre na nossa tradução, ela marca as divisões naturais do Salmo e nos ajuda a acompanhar a sua progressão, da adoração universal ao testemunho pessoal, passando pela memória da redenção e pela experiência da disciplina divina. Assim, meus irmãos, nós podemos resumir esse Salmo também em 3 movimentos dessa superabundante graça. Primeiro, no Salmo nós vemos a graça universal que convoca todos os povos à adoração. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. A graça universal que convoca todos os povos à adoração. Segundo, nós veremos a graça disciplinadora que purifica o povo de Deus por meio das provações. E em terceiro lugar, nós veremos a graça pessoal que acolhe a oração do justo e se manifesta no amor pactual fiel do Senhor. Por isso, ela é a superabundante graça. Então, pensando nessa superabundante graça, olhemos o que diz a palavra de Deus sobre esta graça universal que convoca os povos à adoração. Ao falar de graça universal, nós estamos dizendo aqui que todos os homens, todas as pessoas do mundo, sem exceção, serão salvas. Mas que o convite para a salvação é um convite feito a todas as nações e gente de todo tipo. Observe que o Salmo inicia com um convite majestoso: aclamai a Deus toda a terra. Ele não está chamando, observe, apenas Israel. Ele está chamando a todas as nações. Devemos lembrar aqui mais uma vez que o livro dos Salmos, que é também chamado Saltério, ele se divide em 5 volumes. E já estamos no livro 2. E seguindo o que postula o Palmer Robertson, o livro 2, ele trata da comunicação de Israel com os outros povos. Ele está sendo confrontado pelos povos inimigos, mas há uma preocupação nesse segundo livro, nesse segundo volume, de proclamar a glória de Javé às outras nações. Por isso, o salmista está aqui convocando: aclamai a Deus toda a terra. A aclamação aqui o que é a aclamação? É a homenagem de súditos ao rei. Como quando o povo exultava ao ver o rei subir ao trono. Por exemplo, em 1 Samuel 10, 24, quando Saul sobe ao trono, eles aclamam a Saul dizendo: viva o rei, viva o rei. Essa expressão, aclamai a Deus toda a terra, ela traduz a mesma expressão hebraica do Salmo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A ideia são gritos de alegria que aclamam o grande rei. O salmista, portanto, ordena que se cante a glória do seu nome. Observe aí, ele diz: salmodiai a glória do seu nome. Ou seja, cantem salmos, reconhecendo a glória do seu nome. O nome é uma expressão do caráter. Dai glória ao seu louvor, que se reconheçam as suas obras tremendas. E não somente, meus irmãos, ele nos chama para aclamar a Deus, mas ele nos ensina. Você quer aprender a adorar? Você quer aprender a fazer uma oração de adoração, de louvor? Leia os salmos, recite os salmos. Tem muitos crentes que não sabem louvar, eles sabem quando muito agradecer a Deus, os bens temporais. Mas adorar é diferente. É contemplar a Deus em sua glória, é nos deleitar nos seus atributos, é referi-los, é proclamá-los. E a palavra de Deus aqui está nos ensinando como é que nós aclamamos a Deus. Ele nos ensina, verso 3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Essa é uma forma de louvar a Deus. Quando você louva o Senhor, nós louvamos o Senhor, porque tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Aqui está o conteúdo do louvor,
quer aprender a adorar, leia este salmo em voz alta. E você vai aprender a adorar. Use as palavras da própria Escritura. O salmista, então, está ordenando aqui que nós louvemos e está nos ensinando como nós louvamos a Deus. Como observa um certo comentarista, o verso 4, ele vai olhar para o futuro. Ele diz assim: prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Os verbos aqui, eles podem ser traduzidos no presente, mas a forma verbal hebraica aponta mais para o futuro. Por isso, algumas traduções trazem assim: prostrar-se-á toda a terra perante ti, cantará salmos a ti, salmodiará o teu nome. Ou seja, há uma projeção missionária aqui, uma projeção missiológica. Quando toda a terra vai adorar o Senhor e todos os inimigos se curvarão diante dele. Essa é o que a gente chama de visão escatológica, que aponta para o dia em que, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho. Então, o louvor universal é, ao mesmo tempo, uma convocação e é também uma profecia. O Deus de Israel é o Deus das nações e a sua glória não se limita ao território de Jerusalém. É o mesmo Deus que reina sobre Sião, um dia reinará sobre toda a terra. Então, exaltar a Deus significa também falar confiantemente, proclamar firmemente que um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é adorar ao Senhor, porque essa graça é uma graça universal, que chama os povos todos para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Lembra que foi assim que terminou o salmo de hoje de manhã, e é assim que começa este salmo. Em segundo lugar, nós vemos então que essa graça ela é tão rica, que ela não apenas é uma graça que convoca os povos à adoração, mas ela é a graça disciplinadora que purifica e redime o seu povo. Versos 5 a 15. Depois de convocar os povos, ele os convoca a ver as obras de Deus, para inspirá-los, para motivá-los. E quais são as obras que ele menciona aqui? Ele menciona exatamente a libertação de Israel no Êxodo. Olha o que ele diz. Ele nos convoca a contemplar as obras de Deus. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. O que ele fez? Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Ele está nos chamando a contemplar a Deus como o redentor da história, redentor do seu povo na história. Ele está recordando a travessia do mar e talvez até do Jordão, porque ele fala rio, mas pode ser que seja apenas um paralelismo aqui. Ele lembra que Deus é aquele que transforma o mar em terra seca. E ele lembra que o povo de Israel se alegrou em Deus e cantou a Deus. Quando nós lemos a passagem em que o povo passou pelo mar, nós vemos que logo depois deles passarem e do mesmo mar afogar os exércitos de Faraó, no capítulo 15, quando ele diz assim, ali nos alegramos nele, no capítulo 15 nós vemos o cântico de Moisés, que diz, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Então, ali nos alegramos nele, ele está lembrando. Ele está aqui, irmãos, mostrando, revivendo a memória da redenção. Ele está mostrando o poder de Deus que conduz o seu povo com mão forte e braço estendido. Mas ele lembra que antes dessa redenção, o Senhor provou o seu povo. Porque lembra, o povo foi escravo por 400 anos no Egito. E é por isso que ele vai mostrar que essa graça de Deus é também uma graça que disciplina. Observe versos 10. Ele antes disso, no verso 8, ele convida de novo os povos. Primeiro ele os convida para
olhar para a obra redentora de Deus na libertação do Egito. Mas depois ele os convoca de novo a bendizerem a Deus. Bendizei, ó povos, ao nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Mas isto não significa que nós não vamos sofrer. Versos 10 a 12, ele vai mostrar que esta é a graça disciplinadora. Observe, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Ele está aqui descrevendo a figura do ourives, que coloca a prata no crisol, para tirar dela a escória, para purificá-la, para deixá-la mais brilhante, mais pura. Então ele está dizendo que as provações da vida são como o acrisolar de Deus. Veja, o próprio Deus os deixou cair na armadilha. O próprio Deus é o sujeito da opressão das suas costas. O Egito é apenas um instrumento. Ele está dizendo: oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Meus irmãos, tu nos provaste. Hoje, muitos crentes acham que quando sofrem, é somente o diabo que os está, de alguma maneira, maltratando. Eles atribuem tudo ao diabo. Mas, ainda que o diabo, de fato, possa atuar sobre nossa vida, ele não é nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus para nos provar. Porque os eleitos de Deus não podem ser destruídos. Então, essa graça, ela é tão abundante que ela usa os nossos sofrimentos para nos moldar, para nos purificar, para nos burilar. Martinho Lutero, meus irmãos, comentando esse texto, ele lembra que o Senhor concede aos santos tamanha graça que, triunfando sobre os seus perseguidores, com fé inabalável, eles vivem livremente e sem obstáculos segundo o Espírito, ainda que segundo a carne, sofram e sejam obstruídos. As águas e os muros da provação tornam-se para o crente caminhos que o conduzem ao céu. Assim, Deus transforma o mundo todo e tudo que nele há em um deserto, para que não reste em nós nenhum apego ao pecado, mas somente a fé pura. Portanto, irmãos, a disciplina divina sobre o seu povo não é castigo destrutivo, mas é um instrumento de purificação. Ela prepara o caminho da redenção, ela promove a santificação. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 7, verso 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ele diz: Senhor, foi o Senhor que nos esmagou, mas afinal, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. E é por isso, meus irmãos, que em resposta a essa libertação depois da prova, que ele apresenta seus votos pessoais de gratidão. E ele começa agora a falar individualmente, no verso 13: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Ele está apresentando voto. Era comum nos tempos de aflição o fiel israelita fazer promessas ao Senhor. Eu já falei que não eram promessas insensatas como as que fazem alguns hoje, alguns pagãos hoje, de se o Senhor me der isso aqui, eu vou subir a escada de joelho, eu vou andar 10 quilômetros com a cruz nas costas. Não é nada disso. Os votos geralmente eram pagos ao Senhor com ofertas, ou de sacrifícios de animais, sacrifícios pacíficos, que inclusive eram comidos também pelo ofertante na presença do Senhor, juntamente com seus familiares e amigos, ou ofertas de manjares, ou algum tipo de oferta mesmo em valor pecuniário para o templo do Senhor. Mas esse é o ponto: ele fazia promessas ao Senhor, e ao receber livramento, ele as cumpria com sacrifícios de ações de graças. Um certo comentarista observe aqui a variedade de animais
Ele diz: oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Ele cita pelo menos 4 tipos de animais aqui. Essa variedade de animais oferecidos reflete o desejo de total dedicação e de alegria e de generosidade em devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor lhe deu. Assim, meus irmãos, o louvor público é fruto da disciplina privada. O Deus que prova é também o Deus que redime, e o fogo da provação produz uma adoração mais pura. É por isso que, então, o salmista que começa convocando as nações a louvar, mostrando a graça universal que convoca todas as nações, que relembra as suas provas, mostrando a graça disciplinadora que purifica e redime o seu povo, agora dá testemunho também, em terceiro e último lugar, da graça pessoal que acolhe a oração e revela o amor pactual de Deus. A graça pessoal que acolhe a oração e revela o amor pactual de Deus. Observe que o tom agora se torna íntimo. Veja, ele fala vinde 2 vezes, há um paralelismo entre o verso 5 e o verso 16. No verso 5 ele diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. As obras de Deus coletivas, para o seu povo. Mas agora, ele faz um chamado mais íntimo, mais pessoal. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Ele está dizendo, esse Deus que opera no seu povo, eu tenho experimentado da sua graça. É isso que ele está dizendo. Eu sou do seu povo, e eu sou uma prova viva de que a sua graça é uma graça que acolhe, é uma graça que redime, é uma graça que prova. Veja que ele diz, eu vou cumprir os votos que no dia da minha angústia eu fiz. Ele também foi pessoalmente provado. A sua história reflete a história do seu povo. Então, depois de falar do louvor universal e da libertação nacional, o salmista dá o seu testemunho pessoal. Ele se coloca diante da congregação e declara, a ele clamei, com a boca e com a língua exaltei, no verso 17. E ele lembra das tentações que ele passou, porque no verso 19 ele diz, se eu no coração contemplara a vaidade, ou seja, se eu no meu coração tivesse me apegado às coisas vazias deste mundo, se eu tivesse me apegado aos prazeres vazios do meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que o mesmo Deus que age em escala cósmica e histórica, age também na vida de cada indivíduo que nele confia, que em Cristo confia. Ele é um Deus grandioso, que olha para o seu povo, mas Ele é tão bom e tão misericordioso, que Ele trata cada um de nós de maneira também individual, pessoal e íntima, como se cada um de nós fosse único no universo. Portanto, o adorador reconhece que a oração só é aceita quando procede de um coração limpo. Se eu contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, mas a graça triunfa, porque Ele diz, entretanto, Deus me tem ouvido e atendido a voz da minha oração. E assim, o Salmo culmina com que nós chamamos de uma doxologia. As doxologias estão espalhadas na Bíblia e são também modos pelos quais nós podemos adorar a Deus. Geralmente elas começam com bendito, ou com alguma interjeição como ó, mas geralmente é bendito ou louvado. Você lembra, Paulo começa a epístola aos Efésios com uma doxologia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e ele vai enumerando essas bênçãos. Aqui ele diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aqui ele une experiência e teologia. Ele falou de um Deus redentor, dos seus feitos poderosos, que Ele, em seu poder, é o Rei que governa eternamente. Ele é o Deus onisciente que julga e que vigia as nações, no verso 7. Ele é aquele que tem os seus tremendos feitos.
mas esse Deus poderoso é o meu Deus. Eu tenho experimentado da comunhão com Ele, é o que Ele está dizendo. A palavra traduzida aqui por graça, ela pode ser entendida como amor fiel, amor pactual fiel. É aquela palavrinha difícil de traduzir no hebraico devido à sua riqueza. A palavra hesed, que é uma das palavras mais preciosas da aliança de Deus com o seu povo. Ele está dizendo, Deus nunca rejeita a minha oração, porque o seu amor é constante, e Ele é fiel à sua aliança. E assim termina um salmo. Ele começa clamando, chamando as nações para exultarem e aclamarem a Deus. Mas ele termina com o adorador em pé diante do altar, reconhecendo que o Deus das nações, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é também o Deus da sua alma. Irmãos, essas duas dimensões precisam estar presentes na nossa profissão de fé. Nós precisamos lembrar que Deus é o Deus do universo, é o Deus da história, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E todas as nações estão debaixo do seu domínio. E Ele convoca as nações e nós devemos proclamar isto, nós devemos realizar a obra missionária. Mas nós não podemos nos esquecer que esse Deus também é o nosso Deus pessoal. E que podemos desenvolver, mediante Jesus Cristo, uma comunhão pessoal com Ele. Amados irmãos, isto é maravilhoso, nós podemos louvar ao Senhor. Nós sabemos que este salmo, tal como o Salmo 65, também nos aponta para aquele em quem esse reinado de Deus, em quem essa redenção de Deus, ela se concretizou na nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós podemos olhar para Cristo e dizer, que tremendos são os teus feitos. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele sofreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita de Deus, e Ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então nós podemos dizer que os inimigos estão se prostrando submissos a Ele. Nós acompanhamos a exposição em Atos e vimos como o reino de Cristo avançava, apesar dos obstáculos, e um dia toda a terra se prostrará diante dEle. Toda a terra cantará salmos a Ele. E mais uma vez eu preciso trazê-los, como hoje pela manhã, ou levá-los para o fim, quando essa profecia vai se cumprir. Prostra-se toda a terra diante de ti. Lá em Apocalipse é o que nós vemos. Deus e o seu Cordeiro sendo adorados. E você pode abrir a palavra de Deus no capítulo 7, na visão dos glorificados. No verso 9, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, diante, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. E nós vimos hoje pela manhã, mas eu gostaria de rever, que no capítulo 5, esse Deus também é adorado, e essa profecia, todas as nações cantarão salmos, toda a terra cantará salmos a ti. Porque no verso 8 e no verso 9, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. E eles entoam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mas a eles se juntam milhares de anjos, seres celestiais,
também no verso 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Mas isto não é suficiente. A glória do Cordeiro exige que todas as criaturas o exaltem, o louvem. Por isso no verso 13 diz que João ouviu que toda criatura, veja, toda a terra, prostra-se toda a terra perante ti, ou prostra-se-á toda a terra perante ti, diz o salmista, não é? Cantará salmos a ti, salmodiará o teu nome, diz o verso 4 do Salmo 66. E é o que estamos vendo aqui em Apocalipse. Então ouvi que toda criatura, isto quer dizer, irmãos, que os organismos unicelulares, os insetos que vivem embaixo da terra, os animais, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, toda criatura e tudo que neles há estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é aquele que revela a superabundante graça de Deus. E sabe por que nós podemos passar pela prova, ser acrisolados, cair na armadilha, ter as costas oprimidas, mas somos colocados em lugar espaçoso? Porque nós não passamos isto em toda a sua força. Ele tanto se identifica conosco, que Ele mesmo, mais do que qualquer um de nós, foi provado e acrisolado. Ele caiu na armadilha, aprove a Deus moê-lo fazendo enfermar, e ele venceu a prova, e é por isso que o crente não pode ser derrotado, nem total, nem finalmente. Essa graça superabundante, meus irmãos, que convoca todos os povos à adoração, esta graça, ela se torna universal por meio de Cristo. Por isso ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, convoquem as nações, a graça é oferecida a todos os povos. Essa graça também nos disciplina e purifica, porque temos a garantia de que o Filho de Deus, que foi disciplinado e aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, ele venceu a prova por nós e garantiu que nós podemos vencer a prova. E esta graça se torna pessoal, porque cada crente é unido a Cristo para sempre. Eu posso dizer, como o apóstolo Paulo: agora já não sou eu quem vive. Você já parou para pensar nessa verdade? Eu e você, um pecador. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, é que nós podemos dizer: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor pactual de Deus é cabalmente provado na morte do seu Filho. Por isso a superabundante graça precisa ser louvada. Eu quero trazer aqui, queridos, 4 aplicações, como sempre tenho trazido, para nosso aprendizado diante dessas verdades. Primeiro, nós somos chamados por Deus a convocar todas as nações a louvarem ao Senhor. O louvor deve ser universal em seu alcance. O louvor é um ato de proclamação. Proclamação e louvor estão unidos. Não tem como separar. Não há genuíno louvor se não é acompanhado de proclamação.
Não é só dizer quem é Deus, mas chamar os povos para vir e ver. Então, o louvor deve ser universal em seu alcance. A igreja que louva, a igreja que adora, que se gloria em Deus, ela precisa proclamar, ela precisa dizer: aclamai a Deus toda a terra. Porque o Evangelho chama todos os povos à adoração de Cristo. Segundo a verdade, para a nossa aplicação, devemos lembrar sempre que a disciplina de Deus é parte da graça. A disciplina é parte da graça. Não há nenhum crente, nenhum sofrimento que você passe nesse mundo que não seja acompanhado pela graça. Que não seja um instrumento da graça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o bem? O bem é aquele que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, se você está passando por alguma provação neste momento, se você está sofrendo alguma decepção, alguma frustração, alguma dor, alguma angústia, e você é de Deus, entenda, a graça de Deus não opera apesar desse sofrimento, ela está operando através desse sofrimento. A palavra de Deus diz em Jó que o Senhor Deus, ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os olhos. A disciplina é parte da graça, o sofrimento é parte da graça, a angústia é parte da graça. Não deixe este mundo hedonista levar você a pensar que o sofrimento é sempre algo maligno. Sim, ele é consequência do pecado, mas a graça de Deus o transforma para o seu povo em instrumento da graça. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui, queridos, que a adoração verdadeira envolve compromisso. Nós corremos para Deus quando estamos em sofrimento. Multiplicamos nossas orações, intensificamos a nossa busca por Deus. Mas é muito frequente que quando somos libertos, nós nos esquecemos de tudo e relaxamos na vida. Mas a verdadeira adoração envolve compromisso. Observe que o salmista cumpre os seus votos. Eu vou cumprir os votos que eu fiz no dia da minha angústia. O culto aceitável a Deus exige integridade, exige gratidão, exige consagração, exige obediência. E em quarto e último lugar, louvemos a Deus, porque mesmo sendo nós miseráveis pecadores, Deus sempre ouve a nossa oração. Sim, é verdade, o pecado interrompe nossa comunhão com Deus. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria atendido. E sabe por que Ele faz isso? Por causa da sua graça. Para que você se volte para Ele. Para que o pecado não destrua você. Então sim, às vezes Ele vira o rosto. Mas nunca completamente. Mas, por pior que seja aquilo que você fez, todas as vezes que você se volta a Ele em arrependimento, todas as vezes, Ele ouve. Alguns de vocês, durante a sua caminhada, levaram grandes tombos, entristeceram o Espírito Santo de Deus, talvez permaneceram por alguns anos em pecado, escandalizaram o povo de Deus. Aqui entre vocês há até gente que foi excluída, excomungada da comunhão dos santos. Mas naquele dia, que o seu coração entendeu a miséria do pecado e a grandeza da graça de Deus,
e sem fazer nada que compensasse o que você fez de ruim. Quando você clamou a Deus, Ele não voltou as costas. Ele nunca volta as costas. Nunca. Por isso nós podemos dizer: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E esse é o Deus que nós devemos servir, irmãos. Portanto, o Salmo 66, ele nos conduz da terra ao altar, das nações ao indivíduo, do povo de Deus em geral para a própria alma e sua comunhão com Cristo. Ele nos ensina que esse Deus grande, que governa sobre todos, é o mesmo que se inclina para ouvir a oração de um servo, que mesmo sujo, porém arrependido, vem como está, e ele recebe, e ele acolhe, por causa de Cristo. Porque Cristo revela plenamente esse Deus, provado no fogo da cruz, redentor de um povo, que agora o adora em espírito e em verdade. A minha pergunta para você nesta noite é: você tem essa comunhão com esse Cristo? Talvez haja alguém aqui nesta noite que reconheça que Deus existe, que Jesus veio a este mundo, que Deus é eterno e infinito, mas talvez seja para você um Deus distante, não seu Deus pessoal. Por meio de Cristo, você pode ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Não deixe passar esta oportunidade. Se você quiser conhecer a Deus, é por meio de Jesus. E se você quiser, depois do culto, conversar conosco, estamos à disposição. Mas pense nisso. Esse Deus de todo o universo é o seu Deus? Esse Cristo é o seu Senhor e Salvador? Você é salvo? Você é convertido? Você nasceu de novo? Você precisa responder essa pergunta antes de passar para a eternidade. E se você quiser e se aproximar dele, o que quer que você tenha feito, qualquer que seja o seu passado, se você sinceramente se arrepender e renunciar à sua velha vida e vier para Cristo, Ele não o rejeitará. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que mostra esta superabundante graça, graça universal que convoca as nações, graça disciplinadora, que redime o teu povo, que o santifica por meio da provação, mas essa graça também que é pessoal, que acolhe, que ouve a oração, que não rejeita nenhum daqueles que se achegam ao Senhor por meio de Cristo. Que nós saímos daqui, ó Deus, com esse desejo de proclamar essa graça, proclamar esse Cristo, que manifesta a tua graça superabundante. E também saímos daqui mais conhecedores da verdadeira adoração e aprendamos a te adorar, a falar dos teus feitos, a proclamar as tuas maravilhas. E mais comprometidos com a obediência ao Deus que nos redimiu. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.